Por trás de toda grande obra existe sempre o primeiro passo. Há 5 décadas, na Princesa do Médio Alto Uruguai, nasceu mais do que um clube de voluntários. Nasceu um compromisso inabalável com o futuro de Frederico Westphalen e da nossa região. Em um mundo de constantes mudanças, o Rotary Club de Frederico Westphalen fincou suas raízes em 13 de dezembro de 1975, com a missão de servir para transformar vidas. Esta é a história feita de pessoas que se unem, é a jornada de diferentes vozes e ideias que se somam em um único e belo propósito: ajudar ao próximo. Em 1975, quando alguns amigos, algumas pessoas, a gente chegado há pouco tempo aqui em Frederico, as pessoas procuravam uma integração. Como a gente veio de fora, muitas pessoas vieram de fora, elas queriam ter essa integração. E aí, começamos a nos reunir juntamente com o Wilson Hofmeister, que era um gerente do Banco do Brasil, mais outras pessoas aqui. A gente se reunia no cafezinho após o almoço lá no banco. E aí começou aquela coisa, mas poderíamos criar um Rotary. E aí, mas como é que é o Rotary? O que é Rotary? E aí a gente foi trazendo essa informação, veio de um, veio do outro, nós pesquisamos um pouco e disse, não, peraí, nós temos condições de fazer um clube aqui em Frederico. E aí começamos a nos reunir às terças-feiras, até que, em 13 de dezembro de 75, fundamos esse Rotary e que temos a história grandiosa, né, de tantos feitos que nós fizemos aqui em Frederico Westphalen e na região. As pessoas não sabiam o que era, exatamente assim, mas esses caras se reúnem para quê? O que tem por trás disso aí? O que eles estão fazendo numa sala fechada de uma reunião todas as semanas? E nós começamos então a entender as necessidades da comunidade e começamos a mostrar que o Rotary ele estava aqui justamente para servir. Porque não tem outra forma. Quer dizer, você serve as pessoas sem interesse nenhum, não é você que está te servindo. Você está servindo pessoas com necessidades básicas. Assim como fizemos o auxílio na criação da linha de ônibus, Frederico, ela estava carente de ligação a São Paulo, principalmente. Então nós criamos um momento em que cartas foram buscadas na região, todos os prefeitos aderiram à nossa ideia e a empresa de ônibus reunida se iniciou o trabalho inicialmente daqui Curitiba e depois de Curitiba São Paulo e mais tarde conseguimos botar uma linha Frederico-São Paulo. A gente pedia uma ligação e ficávamos muitas vezes 2 dias esperando que se completasse essa ligação via aquelas chamadas via manivela. Aí nós começamos a buscar uma alternativa, porque Frederico não tinha DDD, e a CRT nos disse assim, se vocês trouxerem um número de 400 assinaturas, a gente constrói aqui em Frederico e coloca um sistema de descagem direta à distância. Nós fizemos uma campanha juntamente com o Lions aqui na Praça da Matriz, e fomos nas lojas, fomos nas casas, pedindo e buscando adesões e adesões e adesões. Nós conseguimos mais de 600 assinaturas. Considero este fato do Rotary um feito excepcional que trouxe o crescimento da região. Para mim, particularmente, para minha família, são momentos que a gente fica até um pouco emocionado, porque traz uma história. Uma história de longa data, uma história desses 50 anos em que quantas centenas de pessoas passaram por dentro do clube. E nós, então, temos esse meio século de Frederico Westphalen e nós tivemos o privilégio de participar de conferências internacionais, de conferências nacionais, do board do Rotary, onde tem o Conselho de Legislação. Logo depois do nosso Conselho de Legislação, foi aprovada a mulher para interagir no Rotary. E graças a Deus, hoje nós temos a primeira presidente mulher, que é a Alice. Então, emociona, sim, claro, são momentos muito ímpar, mas outros tantos vão estar aqui para contar a história escrita, a história falada, a história produzida, mas nós estamos aqui e queremos agradecer por tudo isso que nós passamos e dizer que valeu a pena e faríamos tudo de novo.
colocamos lá no Parque de Exposições uma caixa d'água do Bacoff para receber as cobras, as peçonhentas, né? E aí, junto, Rodeio Bonito e Frederico, encaminhamos para São Paulo 2.200 peçonhentas. E esse vinha de lá para cá, então, o soro, e nós distribuía Rodeio, Sibiri, Frederico, onde tinha um recurso maior de saúde, para poder atender as pessoas que eram mordidas. Isso eu acho que é um marco extraordinário. Nós pegávamos a televisão RBS de Chapecó e nós pegávamos a Bandeirantes por Chapecó também. Aqui não tinha televisão do Rio Grande do Sul. Então aqui se conhecia o governador de Santa Catarina, o prefeito de Chapecó, mas não se conhecia a nossa região. E aí o Rotary Club, Lions Club, gerentes de banco, na época, nós nos unimos, todos os gerentes de banco, e cada um na sua agência, fizemos uma campanha na cidade para cada empresa doar uma televisão. E nós precisávamos arrecadar 2,5 milhões de cruzeiros para poder botar a televisão aqui, que era o custo de uma torre. E nós atracamos vender rifa. Fizemos um sorteio de 7 aparelhos de televisão e eles instalaram o que nós temos hoje de televisão. Nós construímos uma história de 50 anos com muita dedicação, muita liberdade e muito apoio dessa nossa comunidade. Temos que deixar essa bandeira para que os nossos jovens que agora estão sendo incluídos, para que o Rotary, com coração, com dedicação, fizesse um trabalho voltado à comunidade, trazendo e lembrando do nosso slogan do clube, dar de si antes de pensar em si. O Rotary, na sua história de 50 anos, não tem como você falar da história do Rotary sem você falar ao mesmo tempo da história das entidades beneficentes de Frederico Westphalen. Frederico Westphalen é uma cidade que tem menos de 30 mil habitantes e que, no entanto, tem 12 entidades beneficentes. Não falando aí das associações, dos clubes de serviço, nem de entidades religiosas. São entidades filantrópicas que estão aí a serviço de pessoas da comunidade. O Rotary está nelas, porquanto fundou a maior parte delas e nunca as abandonou, está até hoje. E como rotariano, desde então que eu entrei no Rotary, eu passei a representar o Rotary na APAI de Frederico Westphalen. Então estou nessa entidade todos esses anos e há mais de 20 anos, então, como representante de Rotary lá. E assim como em outras entidades, lá na APAI, o Rotary sempre foi muito atencioso. De modo que, por exemplo, na APAI nós somos em 4 rotarianos na diretoria executiva, então estamos sempre lá. E o Rotary, ele marcou muito na APAI, porque você sabe que o trabalho em prol das pessoas portadoras de necessidades especiais, ele passa por uma situação muito importante, que é a precocidade do tratamento. Então, o tratamento precoce diz tudo quando se trata de pessoas portadoras de necessidades especiais. A APAI é estimulação precoce e o Rotary esteve lá desde esse começo. A essa família fantástica, família do bem, e parabenizar todos os rotarianos pelo trabalho que sempre o fazem. E uma mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas todas é para sermos sempre pessoas do bem. Quando somos pessoa do bem, em que pese façamos isso sem pensar em receber, pensarmos em nós, mas automaticamente vem para nós. Então, a todos, pensem sempre em serem pessoas do bem, de alguma forma ou de outra, fazendo alguma coisa para as pessoas que têm necessidades especiais, principalmente, que é onde estamos na APAI e nos sentimos muitíssimo felizes com isso e muito felizes por estar lá representando a família Rotary. A minha vida tem muita relação com o Rotary porque, então, quando eu tinha 4 anos de idade, o meu pai pertencia ao Rotary já, né? Então eu me lembro muito, assim, dos eventos de final de ano, Natal, principalmente. E eu tenho muitas lembranças da família Rotary e da família como um todo. Para mim, pessoalmente, o fato de ter participado do Interact, que é dos jovens, né? Isso foi muito legal, muito positivo, marcou a minha vida. Eu me lembro de, junto com o pai e mais alguns rotarianos, né, visitando casas de outros jovens adolescentes naquela época, né, para fazer o convite, então, da primeira reunião que aconteceu lá no Hotel Canterley. E a partir daí eu ingressei, de fato, né, na família rotária e tive uma jornada aí. Eu sou o coordenador assistente da End Polio Now, que é o Elimine a Polio Agora,
que certamente é a maior bandeira que o Rotary Internacional tem no mundo todo. Se alguém conhecia uma pessoa com menos de 30 anos, amigo seu, que tivesse paralisia infantil, e não teria, né? Não teria justamente porque estamos trabalhando para erradicar a paralisia infantil no mundo, e isso é devido ao Rotary Internacional. No início, o Rotary literalmente patrocinou esse programa, tanto que alguns rotarianos viajavam para outros países, fazer trabalhos em países da África para dar a gotinha, para dar a vacina, né? E nós tínhamos a condição de fazer isso diretamente aqui ainda. Então é uma coisa muito positiva e marcante aí na história do Rotary. Me recordo que numa ocasião de uma visita de um governador, e aí tinha uma gurizada ali jogando bola num campinho de terra. E aí eu me lembro que foi pensado assim, pô, mas por que não fazer uma quadra? Passado um tempo, né, fizemos uma outra visita então de uma governadoria, olhamos aquela quadra, olha que legal, foi feito isso, por que a gente não cobre essa quadra? Aí foi feita a cobertura da quadra, da cobertura foi feito o fechamento, do fechamento foram feitas as janelas, das janelas, e aí logicamente o Rotary deu pontapé nesse projeto, depois muitas entidades abraçaram essa causa também, né, e hoje nós temos lá uma obra extremamente valiosa, que trouxe renda para o Promenor, trouxe atividades possíveis de serem realizadas lá em diversas áreas. Eu já estou com 18 anos de Rotary Clube Frederico. Quando as coisas são feitas com amor, com gratidão, com um propósito maior, elas alcançam a sua finalidade. E nós temos alcançado essa finalidade em parceria com outras instituições, com outras entidades, e certamente o nosso objetivo tem sido alcançado. Rotary, ele historicamente, eu acho que desde a fundação dele, ele apadrinhou a nossa instituição aqui, o Promenor. Foram vários eventos, né, desde a construção desse espaço, onde hoje nós estamos, da quadra esportiva, na época de concreto, e, num segundo momento, então, a cobertura do ginásio. Tivemos a oportunidade, em 2009, nas comemorações dos 40 anos do Promenor, fazermos essa parceria e inaugurarmos este belíssimo local, né, que veio a concluir um sonho das nossas crianças e também da comunidade em geral. Hoje, esse ginásio aqui, ele também traz renda para a entidade Promenor. Então foi um momento muito bacana, lembro muito bem. Fizemos no sábado uma missa, celebramos uma missa, no domingo um passeio ciclístico e depois nos dirigimos aqui para a inauguração do ginásio. À época, o presidente do Rotary era o seu Vilmar da Silva, que muito nos ajudou, enfim, toda a turma do Rotary, e fizemos aqui uma homenagem na época a todos os ex-presidentes, ex-fundadores e ex-diretores que trabalharam, né, nesses 40 anos na época aqui no Promenor, procurando melhorar a estrutura do Promenor e facilitando também a vida, né, das pessoas menos favorecidas, que é o público-alvo da nossa entidade aqui. Fundamos então na época o Interact, tínhamos então uma turma bem bacana, com o tempo fomos crescendo o número de pessoas. Na sequência acabamos fundando então o Rotaract. Tive o privilégio de ser o primeiro presidente do Rotaract. Com o passar do tempo, né, a gente vai crescendo, vai trabalhando e recebi o convite para fazer parte do Rotary Frederico Westphalen. O Rotary teve uma passagem muito importante na minha vida. Uma vez que eu vinha de uma cidade menor para Frederico, não tinha muitas pessoas conhecidas aqui. E o Interact me oportunizou criar uma rede de relacionamentos, uma rede de amizades e entender que a participação e a vida na comunidade ela é muito importante. Tornar essa sociedade, essa comunidade melhor, isso se reforçou ainda mais no Rotaract, né, quando eu tive a oportunidade de ser presidente, tive a honra de capitanear o clube na primeira gestão, construí vários projetos que até hoje muitos deles perduram no clube. Com certeza, esses trabalhos me levaram a fazer parte do Rotary e ter contribuído com uma forma bastante intensa no clube, né, em todas as ações que o clube realizava para a comunidade. E dizer que esse clube, ao completar 50 anos, tem uma trajetória incrível de ações que são de impacto na nossa sociedade e na nossa região. Parabéns, companheiros, parabéns, fundadores, que tenhamos mais 50 anos pela frente.
Quando nós íamos morar para cá, não conhecia ninguém. E foi através do Rotary, pelas amizades que a gente criou, né? Pelo companheirismo, que eu comecei a me sentir bem aqui. A Casa da Amizade é uma associação independente do Rotary, com seus estatutos independentes. E a Casa da Amizade foi criada em 1938, porque as mulheres não participavam de Rotary na época. E as mulheres sentiram a necessidade e esse sentimentalismo de fazer alguma coisa e poder acompanhar. E aqui em Frederico isso se desenvolveu muito. Nós tivemos muitos trabalhos lindos, companheiras maravilhosas, um grupo incrível. E essa associação, ela é de esposas de rotarianos, colaboradoras, pessoas da comunidade que quisessem participar ou que fossem convidadas, né? Eu gostaria de agradecer às companheiras da Casa da Amizade, que durante 50 anos foram persistentes nas nossas atividades, né? De doar, de trabalhar, e isso foi muito importante. Eu só posso agradecer o companheirismo, a amizade que nós tivemos entre nós. E continuamos a ter. A gente guarda no coração todos esses momentos, né? E isso marca a vida de todas. Meu primeiro contato, assim, genuíno, foi quando eu era criança. Tenho lembranças do Rotary. Meu pai não era rotariano, mas o meu pai trabalhava na área da saúde, planejava as campanhas de vacinação. Então, arrumávamos as caixas de isopor, né, com o gelinho dentro. Eu ajudava nessa época já também nessas campanhas. E eu lembro que o Rotary tinha caixa, o Rotary, o Lions, né, tinha uma caixa deles. Eu não tinha ideia, na época, da grandiosidade do Rotary, ou que o Rotary financiava essas vacinas. Hoje eu sou a primeira presidente mulher do Clube Rotary Frederico. Nos seus 50 anos, eu entrei pelo Clube Colina. O trabalho da governadoria é para o casal, os treinamentos é em casal, em conjunto. E nós andamos então o distrito inteiro fazendo trabalhos de voluntariado, liderando voluntários. Isso foi muito especial, muito bonito. Depois que eu voltei da governadoria, eu me despedi do Clube Colina e, como no Rotary Frederico admitiram mulheres, nós tivemos as primeiras 3 mulheres no Rotary Frederico, né? Que fui eu, a Luana e a Gilja. Entramos as 3. Foi graças a esse clube tão maravilhoso, que é o pai, eu costumo dizer, que é o pai dos outros clubes. Ajudou a fundar o Clube Rotary Barril, o Clube Rotary Colina, o Interact Club, o Rotaract Club e o Rotary Kids também. Hoje, como presidente do Clube Rotary Frederico, como a primeira mulher presidente, eu acredito que eu estou honrando as mulheres que apoiaram esses homens, honrando a história de todos os companheiros desse clube que fundaram em 1975 e também essas mulheres. Costumo dizer que os rotarianos são viciados em ocitocina. Nós gostamos muito de fazer o bem sem esperar nada em troca. Com muita gratidão que eu digo que a nossa comemoração é para vocês. Esse é um momento onde nós queremos honrar a história de vocês. Espero estar fazendo o meu melhor e espero que vocês também possam dar o seu melhor. E que o Rotary tenha muitos 50 anos ainda pela frente. Eu sou ex-interactiana, também fui sócia fundadora do Rotary Kids, participei do Rotaract e sou ex-intercambista do Rotary no ano de 2018 para 2019. E hoje eu tô aqui para contar então um dos momentos mais marcantes durante a minha trajetória na família rotária. Foram muitos anos, muitos projetos, mas realmente eu acho que ainda o que mais me marcou foi no meu tempo de Interact, todos os eventos. Então eu tive a oportunidade de ter novos amigos, fortalecer minhas amizades com os meus amigos já do Interact de Frederico, e realmente são memórias que eu tenho muita saudade. E se eu pudesse deixar um conselho para os próximos interactianos, rotaractianos, é que aproveitem bem esse tempo, porque vale muito a pena e foi muito importante na minha vida. É com enorme alegria e satisfação que participo desta noite festiva do Rotary Clube Frederico Westphalen e parabenizo a todos os companheiros pelos 50 anos de serviço incansável pela comunidade frederiquense
e regional. Parabenizo pelos projetos e pelos desafios enfrentados. Um dos maiores desafios que enfrentei na minha vida rotária desde o Interact, tenho certeza que foi a fundação do Rotary Clube Barril, nascida na gestão do meu pai lá em 2003, 2004 e concretizada em 2005 com um esforço incansável do seu Neuci na homologação do Rotary Barril no Rotary Internacional. Parabéns ao Rotary Frederico e um grande abraço em meu nome e em memória do meu pai Volmar João Taufer, da dona Salete e da Sinara. Parabéns, Rotary Clube Frederico. Elencaram alguns nomes para serem possíveis sócios fundadores de um novo clube de serviço em nossa cidade e convidaram para uma reunião no Hotel Pigato, onde o Rotary Frederico faz suas reuniões semanais. Meu cunhado Cadore me convidou para essa reunião, fiquei muito feliz e grata porque fui sócia fundadora do Interact Clube aqui de Frederico. E no dia 23 de outubro de 2013, foi a constituição do nosso Rotary Clube Colina em uma reunião no Hotel Pigato. Eu fui a primeira presidente do Rotary Clube Colina, 2013, 2014, 2014 e 2005. E o Rotary Frederico é o padrinho do Rotary Colina. Nós somos imensamente gratos ao Rotary Clube Frederico, fizeram por nós até hoje pela criação do nosso clube em 2013. Parabéns, Rotary Frederico, pelos 50 anos de história, por tudo que vocês fizeram, construíram, se doaram pela nossa comunidade. Final da década de 80, início da década de 90, onde eu tive ali a oportunidade, na época o Cadore e o Machado faziam parte do Rotary, né, de Frederico, e ali eu tive a oportunidade, então, solicitarem que assumisse, né, que estavam formando o Interact em Frederico, que fosse assumir como o primeiro presidente do Interact em Frederico Westphalen. Né, isso no final da década de 80 e início da década de 90. Logo após, algum tempo depois, eu saí para estudar e o Interact ele seguiu o caminho dele. Né. As minhas lembranças enquanto presidente do Interact, naquela época, que eu me recordo, foram basicamente duas ações que a gente fez, né, que foi arrecadar brinquedos para as crianças do Promenor e também teve uma outra ação que eu me lembro que foi a questão de arrecadar escovas de dentes. A gente consegue ver o que existe ao redor na sociedade, né? E muitas vezes tu acha que o mundo é só você e a tua família, o teu ambiente de trabalho, mas através desses grupos sociais de trabalhos na sociedade, a gente consegue ter a dimensão nessa época da vida que o mundo é bem mais do que aquilo que a gente enxerga. Parabéns a todos que continuam nessa labuta, parabéns a todos que trabalham nos grupos sociais, parabéns ao Rotary por 50 anos, parabéns a todos e vida longa aos rotarianos de Frederico Westphalen. Possibilidade de sentir o que era realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa, mas ali eu senti que eu estava fazendo várias aquisições justamente para atender as pessoas que realmente necessitavam. O Alex comentou assim, Douglas, agora fica tranquilo, já estamos no final da gestão, e aí no penúltimo dia teve a conferência distrital, que é o encerramento da gestão. Aí eu pensei, bom, agora é só fazer o pagamento das contas da conferência distrital, né? E depois prestar contas. No dia, se eu não me engano, se foi no dia 30, enfim, veio mais um desastre, que também destelhou muitas casas, enfim, então foi um ano muito intenso, né? No meu coração teve muita repercussão. Um dia no cinema para as crianças de uma escola carente aqui da nossa comunidade. Acredito eu que muitas dessas crianças nunca tinham ido ao cinema, né? Ou nem imaginavam que seria um cinema. Que no final, uma delas era surda e muda. E essa criança, em Libras, ela fez assim, muito obrigado pelo filme e pela bola. Algo assim simples para nós. Mas, para quem está proporcionando isso para eles, é muito marcante. Então é um momento que a gente tem que agradecer, e as pessoas que fizeram parte desse clube, que trabalharam, que se dedicaram, ajudaram a desenvolver o clube para que ele completasse agora 50 anos. Ele tem que ser vivido ano a ano, com a mesma dedicação, com a mesma intensidade, com a mesma vontade de cada vez
querer fazer mais pelas pessoas, fazer mais pela nossa cidade, fazer mais pela nossa comunidade. E eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me transformei nesses anos fazendo parte do Rotary. Nesta jornada de 50 anos, lembramos com profunda gratidão daqueles companheiros que hoje nos assistem de outro lugar. Pessoas que em diferentes momentos foram pilares e deixaram a sua marca. Agora, inspirados por esse legado, garantimos que a árvore do nosso compromisso continuará a florescer, transformando vidas em Frederico Westphalen.